Agro no Ponto. Oferecimento Samaria Rações. Alimentando o presente, construindo o futuro. Vem pra Honda Nossa Moto. 98119-1300. Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho. De coco. O sabor do coco que você ama. Das nossas fazendas direto para a sua mesa. Bom dia, produtor e produtora rural. E nós estamos de volta com mais um programa Agro no Ponto, trazendo as coisas boas do agro cearense para você. Obrigado por nos acompanhar. E o programa Agro no Ponto é uma produção JBD, conectando você ao mundo agro cearense. E no programa de hoje vamos falar de animais silvestres. Você sabia que existe criação de antílopes africanos aqui no Ceará? Vamos explorar também o empreendedorismo rural, como a associação de culturas pode maximizar o resultado das propriedades rurais e ainda tem mais. No quadro Histórias de Produtor Rural, conheça Francisco Moura, um pecuarista de Estauá, que expandiu seus horizontes e hoje brilha na agroindústria, atuando em polpas, moringa, avinocultura e ovinocultura. E não paramos por aí. Confira a agenda do agro deste mês. Isso e muito mais agora no programa Agro no Ponto. E no programa de hoje, vamos explorar a criação legalizada de animais silvestres. Você sabia que é possível criar cervos africanos de forma regulamentada? Descubra como a criação de animais exóticos, como cervos africanos, pode abrir portas para práticas de manejo sustentável e novas oportunidades econômicas para os criadores. Chama no agro e roda o VT! No coração do Ceará, entre a beleza de suas paisagens, um setor do agronegócio floresce com um propósito duplo: conservação e inovação. Esses espaços são mais do que simples locais de criação. São centros de conservação e pesquisa fundamentais para a preservação da nossa biodiversidade. Meu pai tinha uma vacaria, era médico também, só podíamos ir no sítio no fim de semana e comecei o gosto por isso. Comprei uma fazenda e, sempre apaixonado por animais, comecei a criar 100 animais domésticos. Fiz um projeto para fazer um criatório comercial de animais silvestres e exóticos, isso em 1996. Com a evolução, os animais se deram muito bem aqui, acho que bem tratados também, e foram reproduzindo. Então nós começamos a fazer um projeto para criador comercial. Conseguimos também ser criador comercial, que isso nos dá muito prazer, porque com o criatório comercial nós podemos oferecer a quem gosta de animais legalizados, que isso combate muito o tráfico. E isso todas as espécies quase, todas já se reproduziram aqui. Nós temos em torno de 120 espécies, entre animais silvestres, exóticos, aves, mamíferos e répteis. Aqui no criatório, nós preservamos a fauna, a flora toda, e isso faz com que outras pessoas, escolas que algumas vêm visitar aqui, vá já despertando em crianças esse desejo de conservar a natureza. E para o bioma aqui de Caucaia, eu acho isso muito importante, porque daqui a gente pode levar animais ameaçados de extinção para outros habitats deles na natureza. Nessa área de animais silvestres exóticos, praticamente as universidades, quando nós começamos aqui, as universidades não tinham essa cadeira. Então os nossos biólogos e veterinários, eles trabalham já conosco há mais de 10 anos e eles chegaram praticamente verdes. Foram autodidáticas em estudar e aprender como tratar desse tipo de criação. Os animais
é como um hospital, é de segunda a segunda, 365 dias por ano. A pessoa, o tratador tem que gostar, às vezes a pessoa vem só pelo emprego, a gente tem que trocar. Essa área de cirurgia, você tem que levar o animal para um hospital fora do criatório e conseguir as licenças também são muito difíceis e estão cada vez ficando mais difíceis. Através da inovação e empreendedorismo, esses criadouros não apenas sustentam, mas também expandem suas operações, contribuindo significativamente para o setor agro. Com a expertise de veterinários e uso de tecnologias de ponta, os criadouros garantem não só a saúde, mas também o bem-estar dos animais, essenciais para a conservação de suas espécies. Nós somos um criador comercial, né, como você disse, legalizado pelo IBAMA, né, cadastrado e com a licença de operação vigente, que a gente consegue fornecer ao mercado, né, animais de procedência, animais legalizados, com marcação, com anilha, microchip, nota fiscal, que é justamente esses documentos que são exigidos pela lei hoje para você ter um animal silvestre. E aqui a gente está em torno de 1.000 animais de cerca de 120 espécies diferentes, entre aves, mamíferos, répteis, tanto animais selvagens, exóticos, quanto selvagens, né, silvestres da nossa fauna. E cada espécie dessa muitas vezes demanda certos detalhes de manejo, de alimentação. Nós usamos uma gama de rações aqui, de várias rações agrupadas por famílias, por grupos, para tentar suprir o melhor, né, para esses animais, para que eles consigam ficar bem e né, expor o seu potencial reprodutivo, que é o nosso objetivo, né, tanto para a venda quanto para a conservação. Nós temos aqui a arpia, a anta, a arara azul, que são espécies da fauna brasileira ameaçada, que a gente já conseguiu reproduzir muitas vezes com sucesso. Então, muitas vezes o nosso trabalho envolve, né, a vermifugação desses animais, sempre a avaliação e inspeção dos recintos, de ninheiras, né, tá sempre colocando material, observando se esses animais estão ou não interagindo bem, trocar casal, né, cuidar desses filhotes no setor da maternidade, onde a gente conta com a ajuda de 2 tratadores que ficam fazendo esse cuidado com esses animais filhotinhos, né, que vão ser no futuro vendidos ou serão, né, ou destinados para outros centros, no caso das espécies ameaçadas, ou mesmo, né, para formar nosso plantel. E o dia a dia é bem diverso, né? Você tem uma rotina muito grande, né? Pois tem a questão, além dessa parte de ambientação, a questão da interação mesmo dos animais, né? A questão da medicação, de estar sempre vendo quem está doente. A gente tem um recinto lá, o recinto grande, né, da África, que demanda muitas vezes que a gente tenha que fazer uma operação de inteligência para, né, tranquilizar os animais. Enfim, é bem diverso, né? Mas é bem legal. Um trabalho desse como in situ, né, um trabalho que trabalha com as espécies em cativeiro, ele vai dar uma melhorada na reprodução, vai dar uma melhorada também na questão da conservação da espécie, né, como eu citei antes, né, sobre o banco genético, né, e com aqueles animais que estão vivendo na natureza e tem a questão dos que o ambiente deles não tão favorecido para eles, o ambiente estarem solto, né, que venham os desmatamentos, queimadas, né, e a caça em si, né, porque o tráfico ele está em terceiro lugar, né, além da droga, das armas. Então, o criadouro, ele, de certa forma, ele vai ajudar na questão da conservação e tendo uma venda legalizada, né. Estes criadouros não apenas fortalecem a economia local, mas também desempenham um papel crucial na educação ambiental, promovendo uma cultura de conservação. Da inovação no manejo à excelência em cuidados veterinários, o Ceará está na vanguarda do agronegócio sustentável. E um abraço a todos os criadores de animais silvestres. E agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e vamos falar de histórias que inspiram? Está no ar o quadro História de Produtor Rural, produzido pela FAEC Ceará, que nos mostra um pouco dos desafios na vida do produtor rural. E a história de hoje conta a jornada de Francisco Moura, um pecuarista de Tauá,
que expandiu seus horizontes, chegando até a abrir uma loja de bijuterias e hoje brilha com seu empreendedorismo, maximizando os resultados de sua propriedade em Horizonte, com a produção de polpa, moringa, ovinos, galinhas e ovos caipiras. Chama no Agro e roda o VT! Eu sou da região de Itauá, aí meu pai e meus avós toda a vida foram produtor rural e eu toda a vida eu gostei do ramo da pecuária, do produtor rural. Aí chegou a época que eu vim botar os filhos para estudar, aí eu vim embora de Itauá para Fortaleza, botar os filhos para estudar, porque minha filha pediu, pai, eu estou pensando em ir para Fortaleza, não quero ficar aqui em Itauá, porque se eu for, não é desprezar a professor, mas se eu for ficar aqui, vou ser uma professora, eu quero algo melhor para mim. Ela hoje é médica, né? Aí quando ela se formou, aí ela sugeriu comprar um sítio para mim não voltar para Itauá. Aí eu descobri que o Horizonte, que eu não conhecia, achei um lugar, um comércio muito bom, tem muito emprego, tem muito emprego, muito empregado, né? Tem muita fábrica aqui. Aí eu comprei XC e comecei a explorar o suíno. E depois eu coloquei uma fábrica de polpa de fruta. Aí eu fui agregando as coisas. Aí montei galinha, ovino. Aí tem o ovino aqui, a região não é apropriada para ovino. Eu tive que descobrir uma ração adequada para os ovinos, que foi a moringa. Aí comecei a plantar a moringa. Ela tem quase 30% de proteína. Você cultiva ela 5 vezes no ano. Eu cultivo ela 5 vezes no ano. Aí eu exploro a moringa para os meus animais, tanto eu exploro para o ovino, para as galinhas, né? Ela serve para o bovino, ela serve para suíno. Aí eu tenho aqui, eu diminui meus animais e passei a vender a silagem da moringa. Eu faço a silagem e vendo para os meus vizinhos, vendo para as cidades vizinhas. Eu produzo aqui em média, a média de 8, 9 toneladas por mês de moringa. E você termina no final de um corte, já começa a repetir. Você passa o ano todo fazendo 9 a 10 toneladas por mês de moringa. Eu tive a mudança quando eu saí de Itauá, que botei uma loja em Fortaleza, que aí eu mudei totalmente meu ramo. Foi 4 anos que eu fiquei em Fortaleza, no comércio atrás de um balcão, aí que foi diferente, porque eu vou ser acostumado com a pecuária, com o animal, e ficar correndo aqui, passar um pau dentro do avião, aí ficou diferente, eu tive que voltar para os animais. É tanto que eu fui fazer alteração aqui na Cefaz, era de ovino, da minha loja de bijuteria para criar suíno, né? Aí foi a Cefaz. Como é que você faz uma mudança dessa? Você tem uma loja de bijuteria e vai mudar para suíno? Não, eu vou voltar de onde eu era, né? Eu vim voltar para onde era. Aí vim para aqui, para o Horizonte, para montar meu suíno. Tudo que você faz com carinho, com amor, aí você sai vitorioso. Agora, quando você vai fazer uma coisa achando que não vai dar certo, aí já não serve. Você tem que fazer com amor e com garra. Tudo que você for fazer é com amor e com garra que dá certo. E no outro lado você tem que ter uma guerreira do seu lado, porque se você não tiver também não vai, né? Porque se a mulher não estiver do seu lado, aí não dá certo. Você tem que ter o apoio da sua companheira. E graças a Deus que nessa parte eu tenho o apoio. Ela me disse que eu não trabalho não. Ela disse que eu não trabalho, que trabalha ela. Um abraço para o seu Moura e a todos os produtores rurais de Horizonte. E já que estamos falando de empreendedorismo rural, vamos falar como aproveitar ao máximo a capacidade produtiva de uma propriedade. Descubra como a produção integrada em sistemas agropecuários pode melhorar o uso da terra e aumentar a eficiência na utilização de recursos, tornando as propriedades mais sustentáveis, produtivas e lucrativas. Chama no Agro e roda o VT!
Integrar diferentes culturas em uma única propriedade pode parecer um desafio, mas é uma realidade que está se provando extremamente benéfica, já que pode melhorar a eficiência, a produtividade e o meio ambiente. Essa é a história de Seu Moura, que num terreno de 7 hectares em Horizonte, trabalha a inovadora cultura da moringa, avicultura caipira e agroindústria de polpas. O cultivo de diversas culturas, juntamente com a criação de animais e áreas de reflorestamento, cria um sistema autossustentável que maximiza o uso do terreno e minimiza os resíduos. Este método não só enriquece o solo, mas também reduz significativamente a necessidade de fertilizantes e pesticidas químicos. Olha, o sucesso do meu amigo particular Moura, aqui no município de Horizonte, deve-se a um tripé, ao empreendedorismo, a gestão dele aqui dentro da propriedade e a inovação tecnológica. O Moura deve ter mais ou menos aqui uns 30 anos em Horizonte. Ele foi o introdutor da moringa aqui. Ele chegou trabalhando com suinocultura, depois ele passou para a polpa, né, para o aproveitamento das frutas. Então ele agregou valor a essa propriedade, que é pequena em termos, porque a propriedade ela não pode ser mais avaliada como área, ela tem que ser avaliada como rendimento, como din-din, como dinheiro. Então o segredo dele é esse, ele adota tecnologia, ele faz a gestão aqui dentro, ele é empreendedor, ele agrega valor aos seus produtos e o mais importante, ele bolou um sistema tal, sustentável, que ele tem produção o ano todo. Ele tem a polpa, ele tem a moringa, ele tem o carneiro, ele tem a avicultura alternativa. Esse é que é o sucesso do Moura. Uma outra coisa também importante que eu queria frisar aqui é que ele recebe a assistência técnica gerencial da ATEG, da nossa federação. Ele é da diretoria do nosso sindicato, Produtores Rurais de Horizonte. Então é um exemplo a ser seguido aqui no município de Horizonte, é o Moura. E para completar agora, este ano ele recebeu a Comenda 6 de Março pelo Meio Rural, que é uma comenda que a Prefeitura, no aniversário do município, homenageia o pessoal da área social, o pessoal da saúde, o pessoal da agricultura. E ele, mais do que merecido, foi homenageado esse ano. Então o segredo de uma propriedade pequena, em termos de área, mas produtiva, é o exemplo do Moura. É a vertente empreendedora. Era isso que eu tinha a dizer para o Moura e sobre a propriedade do Moura e dizer que isso aqui é um exemplo a ser seguido no município de Horizonte, que é um município hoje com a vertente industrial significativa, mas o agronegócio aqui ainda está vivo. Aqui ainda produzimos muito caju, aqui ainda produzimos muita gado de leite, né? Fruticultura, que é o forte, né, por causa da cajucultura. Então, Moura é esse exemplo a ser seguido. Especialistas em economia e meio ambiente destacam como a produção integrada pode ser uma solução para os desafios contemporâneos. As propriedades que adotam estes sistemas não apenas aumentam suas receitas, mas também contribuem para um planeta muito mais sustentável. Com a inovação no campo e o compromisso com práticas sustentáveis, os produtores rurais do Ceará estão na vanguarda de um movimento que poderia mudar a face da agricultura brasileira. É a gestão da porteira para fora transformando pequenas propriedades em grandes negócios. E o Agro no Ponto vai para um rápido intervalo e já voltamos. Não saiam daí! E o programa Agro no Ponto está de volta. E no quadro Pergunta de Produtor Rural de hoje vamos falar da saúde dos potrinhos após o nascimento. A pergunta vem da estudante de veterinária Sara Queiroz. Chama no Agro e roda o VT. Gostaria de tirar uma dúvida. Quais são os principais cuidados que devemos ter com o potro após o nascimento? Sobre a pergunta da Sara Queiroz. Sara, os cuidados do potro recém-nascido, eles se iniciam até mesmo antes do potro nascer. Ou seja, quando a égua ainda está gestando, o nosso cuidado ele tem que ser intenso nos quesitos referentes principalmente à parte de manutenção das éguas progenitoras. Quer sejam éguas receptoras, quer sejam éguas, as mães genéticas no caso, ok? Mas de qualquer maneira é muito importante que se faça, se tenha todos os cuidados
principalmente no quesito de sais minerais. Tá? Isso aí é importante demais, olhar o mineral, por quê? Para que esse potro tenha boas formações em todos os seus membros quando ele vier a nascer. Outra coisa muito importante nas éguas gestantes é que se façam as vacinas. Tá? Essas vacinas incluem vacina de rodococcus, vacina de herpes, vacina de tétano, vacina de leptospirose, entre outras vacinas, mas as principais são essas 4 vacinas, tá? O trabalho de parto, ele normalmente acontece até 1h30, 2 horas após o início dos trabalhos. O potrinho tem que nascer, é importante a gente observar esse nascimento, como que tá, se a égua expulsou a placenta, se está tudo bem, se está tudo bem com o umbigo, se não tem hemorragia, se não tem nada. É importante demais que você faça isso. Importante que você observe então as mamadas, as frequências, que são normalmente de meia hora, 40 em 40 minutos, ele tem que mamar. Vê se a tua égua tem leite, isso é muito importante. Como está a respiração desse potro pós-nascimento, se não tem nenhum movimento na região de costelas. É muito comum algumas éguas pisarem na costela do potrinho, acabar fazendo algum tipo de fratura. Então, observar esse tipo de coisa também, se não está acontecendo, se ele não está dispnéico, ou seja, se ele não tem algum probleminha respiratório, tá? Ele está com muita dificuldade respiratória, é muito importante fazer essa observação. A micção, que é a urina, ver se ele está urinando bem, se está urinando legal, se ele tem apetite, como estão as mucosas. E aí é ser feliz, Sara, tá bom? Observa isso tudo aí, que acaba que dá tudo certo. Foi um prazer participar aqui do programa e estamos aqui para qualquer pergunta que vocês tiverem. Um grande abraço, tchau, tchau. Obrigado por sua contribuição, pessoal. Essa iniciativa veio dos próprios produtores e se você quer participar, basta enviar um vídeo de 30 segundos no formato selfie na vertical para a nossa produção. Anota aí o número 98880-0707. E vamos falar de nutrição animal? Vamos falar Samaria Rações. Conheçam mais. A Samaria Rações une inovação e tecnologia para revolucionar a nutrição animal. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras que maximizam a conversão alimentar. Fornecemos insumos de alta qualidade. Nosso compromisso é com a excelência, qualidade e transparência, desde o desenvolvimento até a entrega do nosso produto. Cada produto Samaria carrega o nosso selo de qualidade refletindo nossa dedicação em cada detalhe. Samaria Rações, construindo o presente e alimentando o futuro. E lembrando que hoje é o último dia de PEC Nordeste. A programação de hoje está imperdível, com muitas palestras e oficinas. Hoje também tem um encontro de mulheres, com painéis sobre política, empreendedorismo e sustentabilidade. Não percam, nos vemos por lá. Confiram a programação. Chama no Agro e roda o VT. Último dia de PEC Nordeste, a programação está imperdível. Começa já, hein? Confira agora os destaques dos cursos, oficinas e palestras de hoje. No painel da agroindústria, mini curso de análise e qualidade do leite. Na apicultura, mini curso de taxonomia de abelhas nativas sem ferrão. No painel da apicultura e pesca, destaque para a palestra Realidades, Perspectivas e Ações do Ministério da Pesca, com o secretário nacional, Expedito Neto. No painel da bovinocultura de leite, palestra de melhoramento genético. No painel da carcinicultura, superando os paradigmas da carcinicultura. No painel da fruticultura, palestras sobre produção de frutas nobres. E no painel dos pets, palestras sobre a criação de border collies para pastoreio. Confira essas palestras e outras no site da PEC Nordeste. É o agro cearense mostrando a sua força na economia brasileira. E agora, fique com a agenda do agro, com os principais eventos do estado. Confiram. Vaquejada de Morada Nova, de 2 a 11 de junho. PEC Nordeste, de 6 a 8 de junho. Vaquejada no Arasland, 15 de junho. Abertura do Circuito Cearense de Vaquejada no Clube do Vaqueiro, de 21 a 22 de junho. Vaquejada de Boa Viagem, de 11 a 14 de julho. 15º Curso Teórico e Prático de Reprodução Equina, 13 e 14 de julho, no Arasland. 8ª Pega de Boi no Mato, em Itaiçaba, dia 14 de julho. Vaquejada Lagoa de Cima, em Aquiraz, no dia 3 de julho. Curso Profissionalizante de Vaquejada, em Mombaça, nos dias 16, 17 e 18 de agosto. E o nosso programa fica por aqui.
Agradeço a sua companhia e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, sintam-se à vontade para compartilhar sua opinião lá no meu Instagram, @diegotrindade.agro. Estou sempre disponível para conectar pessoas e fortalecer nosso setor, promovendo a integração e o crescimento do agro cearense. Não se esqueçam de continuar sintonizados aqui na Jangadeiro. Até o próximo sábado, chama no agro! Agro no Ponto. Oferecimento Samaria Rações. Alimentando o presente, construindo o futuro. Vem pra Honda Nossa Moto. 98119-1300. Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho. De coco. O sabor do coco que você ama. Das nossas fazendas direto para a sua mesa.